Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do VeraCast, Conhecer os Limites do Corpo. O episódio de hoje aborda um assunto que é de extrema importância para a nossa saúde em geral, as atividades físicas. Mais do que isso, como o cuidado com os movimentos pode prevenir o corpo das lesões. E para essa conversa, nós recebemos aqui dois ortopedistas que são especialistas no assunto, o Dr. Felipe Bighetti. Tudo bem? Como vai? Bem. Joia, graças. E também o Dr. Renato Morelli. Bem-vindo ao VeraCast, doutor. Obrigada pela presença. A gente tem dados aqui do IBGE, né, que mostram que cerca de 47% dos brasileiros adultos são sedentários. E entre os jovens, esse número é ainda maior, pode chegar a 84%. Então, acho que é o momento da gente reforçar a importância que a atividade física tem para a saúde, para o bem-estar, doutor Felipe. É um número relevante, né? Se pensar em a quantidade de sedentarismo que tem num país como o Brasil, um país tropical, que tem tudo para todo mundo fazer atividade física. E esse índice aí eu acho que é um índice muito relevante, até pela questão de saúde da população em geral, né? A gente mora aqui em Campinas e aqui a gente percebe que muita gente faz atividade física. A Lagoa Taquaral aqui no final de semana é lotada, tem muitos parques, tem muita gente ativa, mas a gente sabe que a realidade não é assim, né? A realidade da grande maioria das pessoas que é por falta de tempo, por falta de acesso, muitas vezes. Acesso a uma academia, uma atividade física, um clube, enfim. Então, assim, eu acho que a prática da atividade física, né, a gente sempre tá batendo essa tecla nos pacientes, nos amigos, enfim, que é muito relevante para pensar em envelhecer bem, né? Você tem a questão da saúde, né? Mas e tem que entrar na rotina diária. Eu acho que é relevantíssimo essa parte de qualquer que seja. Pode ser uma caminhada, pode ser um futebol, pode ser uma bicicleta, pode ser... Hoje está muito em moda aí, né? O beach tennis, que todo mundo pratica. Inclusive na prevenção de doenças, né? Prevenção de doenças. Eu acho que o foco maior é a saúde, né? E a gente fala também em saúde mental, né, doutor Renato? Sem dúvida nenhuma. O esporte ele vai ajudar muito na parte da saúde física, né? Prevenção de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, tudo isso. E lógico que a saúde mental. A pessoa que está fazendo esporte está... Como diz o ditado, né? Corpo sano, mente sana e assim vai. A gente tem uma questão, uma preocupação, claro, né? Principalmente com os atletas de final de semana, né? Não tem muito tempo durante a semana, ou vai começar uma atividade física nova, de repente. Essa questão das lesões, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção também hoje a essas lesões. E as pessoas muitas vezes têm dúvidas, né? De como evitar as lesões na prática da atividade física, na prática esportiva. Quais são os primeiros cuidados que a gente tem que ter quando vai iniciar uma atividade? Eu acho que assim, é escolher uma atividade que goste. Eu acho que isso é essencial, porque às vezes as pessoas adultas, né, vão para uma atividade que é mais um grupo de amigos a fazer, ou a família fala que é legal. E a gente tem que ter sempre aquela questão assim, ó, comece, mas comece devagar. Tá? Não adianta você começar uma academia e falar, nossa, eu quero ficar em 3 meses... forte, quero ganhar músculo, e a gente sabe que não é assim, né? É uma coisa progressiva, é muito difícil ganhar músculo, né? E escolher a atividade que você se sente mais confortável e praticar aquilo de uma forma regular e contínua. O resultado vem a longo prazo, não é imediato, né? Que é a questão da saúde, que é a questão da performance nos atletas, né? Então... Começar com calma. Começar com calma, mas começar. Isso. Tem que Eu acho que o mais importante também é, antes de começar, fazer uma boa avaliação clínica, uma avaliação cardiológica, né? Para saber se está tudo bem com a saúde. Muitas vezes a gente quer começar de uma maneira muito rápida e pode ter alguns problemas relacionados à saúde também, né? Com relação às lesões, tem alguma área, uma região do corpo que é mais propensa a essas lesões? Eu acho que isso tudo vai depender da atividade física que o paciente, né, no caso, ou a pessoa vai começar a fazer. Então, pessoas que, lógico, começam com corrida, futebol, elas vão ter lesões maiores nos membros inferiores.
Se é uma pessoa que vai fazer uma prática de uma natação, de um tênis, os membros superiores vão ser os órgãos mais atingidos aí, né? Aí, independentemente da lesão, qual a importância de ter esse acompanhamento profissional, até para que a pessoa, quando sente alguma dor, algum desconforto, não se automedique, porque isso pode ser um problema, né? Exatamente. Eu acho que o maior erro é aquele atleta que vai sentindo dor e vai fazendo uso de medicações, principalmente anti-inflamatórios, o que prejudica muito a saúde, a parte renal, e normalmente pacientes que fazem atividades que acabam se desidratando bastante, então o uso do anti-inflamatório é um perigo para os rins nesse sentido, né? Então procurar o profissional da saúde para que ache a causa de tudo isso e que possa fazer uma orientação adequada e não o uso indiscriminado aí da medicação. E quem tem doenças crônicas tem propensão a ter mais lesões ou não? Pode ter relação? Tem relação, sim, né? Pessoas com doenças crônicas como diabetes, tudo isso daí vão ter lesões, né, maiores aí. Quando a gente fala em lesão, né, é uma coisa um pouco geral. Se a gente puder trazer um pouco aqui para a prática, para a realidade, né? Quais são os tipos mais comuns? Na prática esportiva, acho que o mais comum de todos é a contusão, né? Contusão muscular, estiramento muscular, que todo mundo presencia isso, quer seja iniciante, quer seja grau intermediário ou avançado. Eu acho que o esportista tem que aprender a lidar com a dor, né? É uma coisa que faz parte do dia a dia, mas eu acho que a lesão mais comum, assim, pensar em atividade esportiva é a contusão e o estiramento muscular. Vamos falar das diferenças, então, entre contusão, entre estiramento, entre luxação, entorse. Tem diferenças, né? Vamos explicar. Tem bastante diferença. A contusão é aquela ocasionada por impacto, né? Você está em uma atividade física ou qualquer uma delas e você bate em algum local ou com outra pessoa ou em algum objeto. É uma contusão, né? Ocasiona um dano muscular. E aí tem vários graus, né, de danos musculares. O estiramento já é uma lesão que é provocada pela contração abrupta da musculatura, né? Você vai fazer uma prática que tem muito chute, muito arremesso, você pode ter em determinados graus também, né? E dependendo do grau, você tem que tratar de uma maneira diferente, né? Graus mais avançados tem que parar, atividade física, repouso, fisioterapia, né? Que é uma coisa muito importante. Agora tem a luxação. A luxação é aquela questão, né? A gente sempre escuta muito, foi só uma luxação, olha, eu tive só uma luxação. E não é isso, né? A luxação é uma lesão grave, né? A gente considera uma lesão muito grave, porque é quando a articulação sai do lugar. Ela sai, pode não voltar, ou ela sai e volta, né? É o conceito da luxação. É uma lesão grave e sempre está relacionada a algum dano ligamentar, algum dano muscular, cápsulas articulares, né, que compõem todas as articulações, e que é o mais comum, a gente sempre ouve, né? Teve uma luxação. Como se fosse algo bem simples, como né? se fosse uma contusão, né? Que é famosa contusão. E tem a fratura, né? A fratura já é uma lesão um pouco mais séria, talvez até que a luxação, em determinados graus, e ela ocasiona, assim, o osso ele tem uma determinada capacidade de absorver energia, quer seja em flexão, extensão e rotação. Quando o grau de energia é além daquele limite ósseo, ocorre a fratura, né? E pode acontecer também uma fratura-luxação, que é a fratura das articulações, né? Então é uma lesão um pouco mais séria, se for dizer em graus assim de contusão, estiramento, luxação e fratura, né? Falando da importância agora na preparação para a atividade física, para evitar as lesões, né? Qual que é a importância exatamente do alongamento, do aquecimento, né? De preparar um pouco esse corpo para dar início a essa atividade, seja de baixo impacto, médio impacto? Não, sem dúvida nenhuma, isso é importante no dia a dia. Então, qualquer momento que for iniciar uma atividade física, né? A gente fala muito em alongamento, mas o aquecimento também é muito importante, né? Para melhorar a flexibilidade, a mobilidade articular, né?
permitindo que amplitudes de movimentos maiores, tudo isso durante o exercício. Então, isso deve ser feito sempre antes de começar uma atividade física e até o término da atividade física, para que ajude na recuperação muscular, tudo isso que vai ser importante. E aí tem os acessórios, né? As coisas que a gente pode também lançar mão que contribuem. Por exemplo, um tênis adequado, uma roupa adequada, outros equipamentos, dependendo da joelheira, caneleira. Isso tudo, qual que é a importância que isso tudo tem também na prevenção às lesões? São muito variados mesmo, né? Principalmente o tênis, que você vê hoje inúmeros modelos de tênis. Mas eu costumo, para quem não é atleta profissional e não faz maratonas e maratonas, o tênis tem que ser confortável, macio e que não ocasione lesões, né? Não importa o modelo, enfim. Agora, depende muito do esporte, né? Você vai fazer um tênis, você tem que usar um tênis adequado para quadra, você tem que usar um short com bolso, né? Aquelas coisas. Tem os acessórios de cotovelo, né? O acessório de testa, enfim. São acessórios, como diz o nome, né? Não são essenciais, mas são os acessórios. E geralmente eles estão ali para ou ocasionar conforto ou para proteção, que é no caso das joelheiras, né? Você vai fazer um esporte que tenha muita flexão do joelho, a joelheira ajuda bastante a conter a articulação e manter mais seguro, né? Dá uma sensação de segurança. Por outro lado, você vai fazer um boxe, por exemplo, fazer sem luva, dá até para fazer, mas vai machucar a mão. Então, os acessórios são essenciais na dependência da atividade esportiva. O tênis, a roupa um pouco mais leve, confortável, por exemplo, no caso de uma caminhada, de uma corrida, né, que muita gente aproveita para fazer ao ar livre, né, que é de graça, pode fazer no bairro, nos parques, onde puder. Isso tudo também tem uma importância ali para aliviar um pouco o impacto nos joelhos, né, nas articulações. Sim, como ele estava falando mesmo. Então, o uso de palmilhas de silicone, né? Então, são acessórios que vão, com certeza, auxiliar aí a prevenção de lesão. No caso, por exemplo, do futebol, o uso da caneleira também. Então, são itens até que obrigatórios aí para a prevenção. E o vestuário também, né? Um vestuário adequado, a performance do atleta vai ser melhor e isso também vai ajudar. Agora, falando no descanso, na recuperação do corpo, né? Existe um tempo ali, um período em que a gente precisa também deixar como intervalo entre uma atividade e outra para o corpo se regenerar, descansar? É bom, né? Faz parte do treinamento, assim, para quem faz atividades aeróbicas longas, né? A gente recomenda, assim, sempre faz um dia, descansa outro. Não né? fazer todos os dias, principalmente as atividades intensas, né? Exato. Você tem muita exigência muscular, muita exigência articular, tendínea, que se você acabar fazendo todo dia longos treinamentos e longas distâncias, muito peso, enfim, qualquer que seja o esporte, você vai estar propenso com uma lesão, né? Por exemplo, a mais clássica de todas é a musculação, né? Você começar a fazer a musculação todos os dias, não descansar nenhum, vai haver em algum momento um grau de lesão. E geralmente é uma lesão muscular. O músculo é um órgão que precisa de um descanso, né? E esse descanso pode ser com uma atividade mais leve, por exemplo? Pode ser com uma atividade leve. Por exemplo, você faz um treino em um dia pesado e no outro dia você pode fazer um treino mais leve. Ou uma caminhada? Caminhada, ou até corrida mesmo, né? Você pode correr menos. Por exemplo, vai fazer um treino de 10 quilômetros um dia. Aí no outro dia você pode andar uns 3, 5 quilômetros, né? Faz uma coisa menos demandante. Aí no outro você faz de novo e vai alternando, né? Porque existe a possibilidade de você ter uma sobrecarga, fraturas por estresse, né? Que fazem parte dos overtraining aí, né? Que é muito comum, principalmente corredor, né? Quando a gente fala em regeneração e descanso, qual que é o papel do sono nisso tudo? O sono vai ser muito importante para descanso, né? A gente sabe que durante o sono a gente tem a produção de muitos hormônios que vão ajudar na recuperação muscular, e isso vai facilitar até para o dia seguinte, para uma pessoa que dorme bem, ela acorda bem, então para praticar nova atividade esportiva, então isso vai ser muito importante, sim.
Dr. Felipe falou do overtraining, né? O que é exatamente? É quando a gente pega pesado demais, tem um excesso aí? Geralmente acontece nos iniciantes, né? Ou em praticantes de atividade muito longa. É tudo aquilo que excede aquela capacidade fisiológica do corpo, né? De aguentar aquele exercício. Tem gente que tem mais resistência a fazer determinadas atividades físicas e dificilmente vai ter. Agora, você pega, por exemplo, o que é muito comum, a mulher, né? A mulher tem uma tríade, que chama a tríade da mulher atleta, né? Que é a mulher que faz muita atividade física intensamente e se alimenta mal, né? E começa a apresentar falta de menstruação, né? Então, isso gera um problema muito grande, porque envolve vários sistemas hormonais, vários sistemas de imunidade, né? E é uma coisa perigosa. Então, é um desequilíbrio causado no corpo justamente pelo excesso de treino. Pelo excesso de treino. E dá sinais, né? Às vezes você começa a ter a famosa canelite, né? Aquela dor na parte da perna, na parte de dentro, principalmente da perna. Começa a ter tendinite do Aquiles, por exemplo, paciente que corre. E sempre está atrelado a um quadro de dor que não é o habitual, né? E aí, no caso, estava falando da alimentação, a nutrição, a hidratação também tem um papel nesse processo de recuperação do corpo, na manutenção, né, de uma atividade, vamos dizer, saudável. Sim, exatamente. O overtraining ele é um desequilíbrio entre a tua intensidade, né, de treinamento e também relacionado ao tempo de descanso. Então, se você gera esse desequilíbrio, não se alimentando bem, não se hidratando bem, vão surgir dores musculares, dores articulares, distúrbios até de estresse, de humor. Então, tudo isso vai ser importante você manter esse equilíbrio, né? Não tem uma regra o quanto que você precisa entre uma atividade e outra, né? Mas equilibrar tudo isso entre nutrição, entre descanso e atividade esportiva é muito importante, respeitando, né, o organismo. Para quem pratica atividade física com frequência, o que seria se alimentar bem, se hidratar bem, em termos quantitativos mesmo, né? Se a gente puder dar exemplos. Eu acho que assim, uma dieta rica em proteínas é muito importante, uma vez que uma atividade física intensa você vai consumir muita proteína, assim como uma hidratação também. Então, é importante, né, as vitaminas. Então, uma alimentação bem equilibrada vai te ajudar também a melhorar a tua performance, tudo isso durante o treino. E muita água. Muita água, principalmente no calor agora. É isso. Para quem já se machucou, né, para quem teve uma lesão, vai retomar a atividade física, fica até um pouco, às vezes, com medo, né, com receio de machucar novamente. Quais são as orientações, né? O retorno da atividade física, eu acho que a gente tem que trabalhar sempre pensando na maneira mais adequada de você voltar à atividade física que você praticava de uma maneira mais confortável. A gente trabalha muito com outros profissionais nos ajudando também, né? Eu acho que a fisioterapia entra como uma forma muito interessante de tratamento para o retorno ao esporte, né? Porque eles são os profissionais capacitados para isso, né? Para reabilitação e orientação. E a ideia é sempre voltar à atividade física de uma maneira, embora você possa ser um profissional, por exemplo, jogadores de futebol se machucam, eles voltam, né? O músculo é um órgão que tem muita memória, né? Eles voltam rápido à atividade física. Agora, para quem pratica atividade física recreativa, o retorno já é um pouco mais demorado, porque você fica um tempo sem praticar, você regride muito. Então, por isso que a gente sempre fala, você vai começar a fazer uma atividade física, faça de uma maneira regular. Porque não adianta correr no final de semana, né? O corredor do sábado, do domingo. E o resto da semana se alimenta mal, come mal, bebe pouca água, né? Então, tem hábitos ruins. Isso acaba prejudicando muito a reabilitação. E para quem está praticando atividade física com frequência, tem uma lesão, isso também impacta um pouco no emocional, né? Na confiança para retomar esse exercício. Imagino que seja delicado. Tem que ter uma força de vontade boa, né, para voltar naquele nível que você estava antes de se machucar, que é muito comum, né? Às vezes tem muita desistência justamente para falar, poxa, eu não vou conseguir voltar
aquela performance que eu estava, tá? Mas consegue. O corpo é uma máquina muito interessante que tem uma memória boa para voltar à atividade física, qualquer uma delas, né? Que outras orientações para quem está retomando aí, doutor? Bom, eu acho que assim, importante eu sempre falo isso para os meus pacientes, é um retorno gradual, né? Não adianta a gente achar que vai retornar depois de um ano, às vezes parado, depois de uma cirurgia, de alguma lesão mais extensa, no mesmo ritmo que tinha antes. Então, um retorno gradual, melhorando a cada dia a propriocepção, preparo físico, e para que a musculatura e todas as articulações vão voltando também ao normal novamente, né? E para quem está nos ouvindo, nos assistindo e ficou empolgado, quer começar também, muita calma e algo gradativo com todos esses cuidados aqui, né? Tem que ter muita paciência mesmo. E o interessante é que tem um conceito atual do músculo, que o músculo hoje é considerado como uma grande glândula, né? Então, assim, quanto mais atividade física você faz, mais assim, não no sentido de quantidade, mas de longevidade, mais você vai ter sistema imune melhor, sono melhor, melhora tudo, né? Até os processos cognitivos, né? Tudo, memória, aprendizado, tudo. E isso é interessante pensando na velhice, né? Quando você tiver 60, 70, 80 anos, você vai ser mais independente, porque você criou músculo no decorrer da vida, né? Então, a gente vai perdendo, né? A gente perde massa muscular depois dos 40 anos e é uma forma que a gente não consegue evitar. A gente tem que manter, pelo menos, o equilíbrio ali entre perda e manutenção. É isso, o esporte, a atividade física é um remédio, né? Sempre aparece aqui nas conclusões, começar, né? Exatamente, nas conclusões aqui dos episódios do VeraCast, nos mais variados temas, sempre aparece como uma recomendação, né? Praticar alguma atividade, seja qual for, aquela que você se enquadra melhor, que você goste, né? Exatamente. Muito obrigada, viu, doutores, pela participação, Obrigado por tanta orientação. Doutor Renato, obrigada por ter vindo aqui ao VeraCast. Doutor Felipe, foi um prazer recebê-lo também. Obrigado, prazer meu. Obrigada. E é assim, mais uma vez, levando até você conteúdo importante sobre saúde, sobre bem-estar, que nós encerramos o episódio de hoje. Nos encontramos na próxima terça-feira, às 8 da noite em ponto. Até lá!